Fala pessoal, bom dia. Vamos aí para o capítulo 5 de História 2, Segunda Revolução Industrial e Doutrinas Sociais do século XIX, ou a Revolução Industrial e o Movimento Operário, né? Que são essas doutrinas sociais que vão surgir aí, ok? No século XIX, em busca de melhores condições de trabalho para os operários, ok? Então, vamos fazer uma breve explanação aí do que foi a Revolução Industrial, né? Vai até falar da primeira, rapidamente a gente relembra o que foi a primeira, como foi e tal, e depois a gente vai para a segunda Revolução e falar sobre as doutrinas sociais. Talvez o vídeo fique um pouco longo, mas é isso aí. Qualquer dúvida, é só postar aí que a gente tira depois, galera. Então, o que foi a Revolução Industrial, né? Foi um conjunto de transformações econômicas, tecnológicas e sociais impulsionadas pela transformação técnica na produção manufatureira. A passagem do sistema de produção marcadamente agrário e artesanal para outro de cunho industrial, dominado pela maquinaria, e representou também a consolidação do capitalismo. Então, galera, eu costumo dizer, inclusive, que a Revolução Industrial ela tem como principal característica não apenas a utilização das máquinas, né? É claro que a Revolução Industrial ela vai inaugurar uma utilização cada vez maior das máquinas em substituição à mão de obra humana, mas a Revolução Industrial ela dá um salto na produção justamente porque ela usa, ela vai utilizar o sistema de divisão e especialização das etapas produtivas, né? E é a divisão e a especialização do trabalho que vai gerar, além do uso das máquinas, um aumento produtivo muito grande nessas fábricas, ok? Então, uma outra questão é que com a Revolução Industrial a gente tem a consolidação do sistema capitalista, ok? Então, o capitalismo, enquanto sistema econômico sólido, com a forma que ele tem hoje, surge também com a Revolução Industrial do século XVIII. A primeira no século XVIII e a segunda no século XIX. Ok? Agora, a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. Ela começou na Inglaterra e depois ela se espalha pelo restante da Europa e pelo mundo inteiro. O que teria dado condição da Inglaterra ser pioneira no processo de Revolução Industrial? Será que é porque os ingleses eram mais inteligentes? Não. Tem que ter várias explicações, vários motivos que deram aos ingleses a condição de fazer a Revolução Industrial primeiro. Ok? Então, vou seguir os tópicos aí. Primeira questão que o tópico vai falar é a condição política favorável. A Inglaterra ela tinha já um sistema político no século XVII, no final do século XVII, completamente oposto ao que se tinha no restante da Europa. Em 1688 e 1689, a Inglaterra vai consolidar, vai realizar o que a gente chama de Revolução Gloriosa. Então, se a gente for voltar um pouco mais, em 1640, quando Carlos I foi lá e fechou o parlamento, e aí começa uma guerra civil na Inglaterra, a Revolução Puritana, derruba o rei, condena o rei, mata o rei, proclama-se a república, mas aí essa república acabou não dando muito certo, se restaura a monarquia, essa monarquia volta a ser absolutista e finalmente em 1688, 1689 a burguesia consegue efetuar uma revolução, a chamada Revolução Gloriosa ou a Revolução Sem Sangue, onde ela definitivamente acaba com o absolutismo na Inglaterra, colocando inclusive a burguesia no poder. Então, quem mais se deu bem com a Revolução Gloriosa foi a burguesia, que além de poder econômico, agora tem poder político. E uma vez no parlamento, uma vez no comando da política inglesa, ela vai buscar o quê? Ela vai buscar criar condições para atender os seus interesses mais efetivamente. Quais eram os seus interesses? O enriquecimento, o aumento do comércio. E para que eu aumente o comércio, eu tenho que ter mais produção. E aí a burguesia vai então atrás de aumentar a produtividade. Okay? Então a condição política favorável é, sem dúvida nenhuma, o fator mais importante. Porque se a Inglaterra não tivesse um governo estável, sob o comando da burguesia, provavelmente, a gente não gosta de pensar o que não aconteceu em história, mas provavelmente ela não teria efetivado a Revolução Industrial.
Galera, eu vou pausar um pouquinho aqui só para fechar a porta e volto já, só um minuto. A política mercantilista, né, o comercialismo, bem sucedida, garantindo uma acumulação primitiva de capital. Então, antes da Inglaterra fazer a Revolução Gloriosa, a Revolução Puritana Gloriosa, ela já tinha uma política mercantilista que deu à burguesia inglesa condição de ter um acúmulo de capital que pudesse depois ser investido nessas novas técnicas produtivas. Então, a gente tem uma condição política favorável, a gente tem um acúmulo de capital, né? Eu converteria esse tópico aí para acúmulo de capital que foi possibilitado por essa política mercantilista. Uma vasta rede fluvial e bons portos naturais favoreciam o transporte com aumento da produção. E isso também está ligado diretamente às revoluções inglesas, né? Por conta de uma medida tomada pela primeira fase da Revolução, a Revolução Puritana, quando o Oliver Cromwell instituiu em 1651 os atos de navegação. Esse ato de navegação, ele possibilitou o quê? O fortalecimento da marinha inglesa. Então, a marinha inglesa virou, né, digamos assim, a mais braba da Europa, a mais poderosa da Europa, e graças a isso o comércio também, né, pôde ser favorecido, pôde ser expandido com mais facilidade, já que a marinha inglesa era a mais poderosa da Europa nesse contexto. Ok? Também havia um mercado consumidor vasto, né? Destacando os tratados favoráveis, como um tratado chamado Tratado de Methuen ou Tratado de Panos e Vinhos, que a Inglaterra havia assinado com Portugal. Eu nem vou entrar nesse aspecto, né? Mas brevemente era um acordo que a Inglaterra tinha com Portugal, onde a Inglaterra se comprometia a comprar os vinhos de Portugal e Portugal se comprometia a comprar os tecidos ingleses, né? E isso era prejudicial à economia portuguesa e era absolutamente favorável à economia inglesa, né? Mas o principal não é nem isso. O principal é que, diante da política dos cercamentos, né, da expulsão dos camponeses das áreas rurais, para que os nobres criassem ovelha nos lugares em que os camponeses trabalhavam, vai haver nas cidades inglesas um aumento populacional gigantesco e aí essa população, obviamente, vai necessitar de mais comida, né? Mais roupa, e tudo isso vai também, né, acelerar a Revolução Industrial, porque tinha demanda, tinha consumo, né? Então, se tinha consumo aumentando, a produção também tinha que aumentar. Além disso, né, na segunda Revolução Industrial, a gente já vai ter o quê? O processo de colonização da África e da Ásia, ou o neocolonialismo, ou ainda o imperialismo, né? O imperialismo e o neocolonialismo aí são quase que sinônimos nesse contexto, ok? Então, o mercado consumidor dentro da Inglaterra e fora da Inglaterra. E isso também, como eu já havia dito, está ligado à política dos cercamentos, né, que expulsou os camponeses das áreas rurais. Mas, afinal, o que foram os cercamentos? Consistiu no cercamento e expulsão dos camponeses das terras comunais, principalmente no final do século XVII e XVIII. Mas isso já vinha acontecendo antes mesmo do século XVII. Isso foi um processo de longa duração, onde os nobres ingleses, né, mais visionários, digamos assim, perceberam que, ao invés de ficar usando as suas terras para produção agrícola de subsistência, era melhor o quê? Expulsar os camponeses, criar ovelha, para a partir da ovelha extrair a lã e vender, né, para a burguesia que estava ampliando a sua indústria têxtil. Okay? As áreas desocupadas passaram a serem utilizadas como pastagem para ovelhas, né, a principal matéria-prima das manufaturas têxteis da Inglaterra. Então, manufatura têxtil, manufatura de tecido. Também foi um evento importante na consolidação da noção de propriedade privada na Inglaterra, já que até o início da política dos cercamentos havia muito a ideia de terras comunais, né, onde os nobres administravam imensidões de terras, mas as terras eram de uso comum dos camponeses. A partir da política dos cercamentos, né, vai se consolidar a ideia da propriedade privada, o que foi extremamente positivo para a burguesia e por isso o iluminismo, né, que surge no século XVII, defendeu tanto a ideia da propriedade privada. Principais avanços tecnológicos do século XVIII, né, que permitiram aí,
é a primeira revolução industrial. Então, no século XVIII é a primeira revolução, ainda não é a segunda, não, ok? Então, eu vou deixar aqui o slide, vocês podem ver, não, mas eu nem vou ler essas inovações, ok? Então, essas inovações, esses avanços tecnológicos foram bons para que a primeira revolução acontecesse. E aí tem um exemplo, por exemplo, aí tem um exemplo de uma lançadeira. Exemplo, por exemplo, foi boa. Então, primeira revolução industrial, não vou falar, né, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Segunda revolução industrial, né, ela acontece na segunda metade do século XIX, ela se inaugura na Inglaterra, né, mas ela vai acontecer também em outros países, né, como a França, que já vinha acontecendo, a Alemanha mais para o final do século XIX, porque a Alemanha vai se unificar, a Alemanha e a Itália se unificam tardiamente, só em 1870, a gente já viu isso, né? E somente após a unificação da Itália e a Alemanha que ela consegue iniciar o seu processo de revolução industrial. No caso da Alemanha, ela vai começar bonito, né, digamos assim, vai começar com o pé no acelerador. Mas outros países, como a Rússia e a Itália, eles conheceram uma fase de expansão da indústria no século XIX, mas muitos historiadores questionam se isso de fato foi uma revolução industrial, né? Porque a Rússia passa por um processo de expansão da indústria no século XIX, mas ela chega no século XX, né, ainda com estruturas feudais, ainda com uma economia essencialmente agrária. Por isso que ela vai fazer a Revolução Russa de 1917, que a gente depois em algum momento vai ver. E o Japão também. Fonte de energia da segunda revolução industrial, né? Diferente da primeira, né, em que era basicamente o carvão mineral, na segunda revolução industrial a gente vai ter o quê? O petróleo, né, como fonte de energia, além da energia elétrica. Okay? Então o petróleo já era conhecido pelos homens desde a antiguidade, só que não se sabia utilizar o petróleo como produtor de energia, né? E aí no século XIX se descobre, né, como utilizar o petróleo como fonte de energia, e isso também vai ser responsável por aumentar a produtividade das fábricas inglesas de forma muito notável. Diversificação industrial, né? Então, não só a indústria têxtil, não só as indústrias mais básicas vão se desenvolver na segunda revolução industrial. Várias outras áreas, né, como a indústria química, né, como a indústria farmacêutica, vão se desenvolver muito na segunda revolução. E isso, inclusive, explica o fato de a Inglaterra e de a Europa ter conseguido dominar a África e a Ásia no século XIX, coisa que eles não conseguiam efetivamente fazer antes do século XIX. Então, no século XIX, a África será dominada pelas potências imperialistas europeias, graças, principalmente ao avanço que se teve na indústria farmacêutica, né, com a invenção de remédios, de medicamentos que podiam combater as doenças que matavam muitos europeus quando chegavam na África, também com o avanço da indústria bélica, com a invenção de armamentos mais modernos, como o fuzil de repetição, a metralhadora, e também com o avanço nos meios de transporte, né, com a invenção do navio a vapor, né, da locomotiva e por aí vai. Então, essas inovações que a Revolução Industrial possibilitou, né, também tornaram possíveis a colonização da África e da Ásia, que, por sua vez, retroalimentava a Revolução Industrial, né? Então, quando a Inglaterra consegue invadir África e Ásia, efetivamente, os vários pontos da África e da Ásia, eles conseguem mais matéria-prima, eles conseguem mais mercado consumidor, que será usado para retroalimentar essa revolução, ok? O maquinário, né, que se utilizava, né, era geralmente de ferro fundido, né, e também de aço. Okay? Então, por isso que a segunda revolução industrial é conhecida como a revolução do petróleo e do aço. Okay? Porque são as duas fontes, porque o petróleo é a fonte de energia nova que vai ser utilizada também com energia elétrica, e o aço com uma matéria-prima básica para a produção das próprias máquinas. Melhoria das condições de trabalho, consolidação do movimento operário. Okay? Então, na segunda revolução industrial, já vai haver uma melhoria na condição de trabalho diante não da bondade dos donos das fábricas, mas diante da luta dos operários. Okay?
Então a gente vai ter primeiro o ludismo, né, de Ned Lud, né, o líder do movimento, cartismo, depois a gente vai ter aí a consolidação das ideias socialistas, anarquistas, em busca de melhores condições de trabalho, porque a gente já viu, né, em outro momento que a Revolução Industrial ela explorou terrivelmente a mão de obra, né, que era praticamente uma mão de obra escrava assalariada, digamos assim. Okay? Visto que os trabalhadores trabalhavam cerca de 12 a 16 horas por dia, sem uma remuneração mínima estabelecida, sem garantia nenhuma. Né? Então, se o cara, por exemplo, desmaiasse e caísse lá no chão da fábrica, ele não ia se levantar, não iam acolhê-lo e colocar num lugar adequado para que ele pudesse descansar. Pelo contrário, existiam capangas nas fábricas para, né, bater, agredir pessoas que estivessem, entre aspas, fazendo corpo mole ou que estivessem debilitadas, né, porque as fábricas eram comumente abafadas, sujas, né, sem nenhuma condição de trabalho adequada. Então, vai haver uma melhor condição de trabalho não decorrente da bondade da burguesia, mas sim decorrente da atuação dos operários. O capitalismo, né, vai se consolidar ainda mais, né, se tornando um capitalismo financeiro, né, que é a tendência à concentração das indústrias em torno de um capital financeiro, ok? Como é o caso dessa imagem aí que mostra a fusão de duas empresas, ok? E isso aí vocês vão aprender, né, certamente mais em geografia. Quais são as consequências da Revolução Industrial? Né? O aumento da produção de mercadorias em menos tempo, né? A maior concentração de renda nas mãos dos donos das indústrias, o que vai fazer, inclusive, com que isso já tinha acontecido lá na primeira Revolução Industrial, mas as pequenas fábricas, né, na primeira Revolução Industrial, quem vai se ferrar com o avanço da industrialização são os artesãos, que não conseguiam concorrer com as indústrias. Na segunda Revolução Industrial, quem perde, né, para esse processo de expansão da indústria são as pequenas fábricas que, não conseguindo concorrer com as grandes, acabam sendo anexadas ou vão entrar em falência. Né? Acabam sendo anexadas pela fábrica, pela indústria de maior potencial econômico, ou então entram no processo de falência. E aí as pessoas têm que trabalhar para aqueles que tinham mais capital, que tinham mais poder econômico. Avanço nos sistemas de transporte, principalmente ferroviário e marítimo, né, a vapor, e isso vai dar condição aos ingleses de, como eu já disse, dominar a África e a Ásia, né, porque houve um avanço no sistema de transporte. Desenvolvimento de novas máquinas e tecnologias voltadas para a produção de bens de consumo. Surgimento de sindicatos de trabalhadores com objetivos de defender os interesses da classe trabalhadora, a gente vai falar disso, né, mais adiante. Aumento do êxodo rural, né, migração de pessoas do campo para as cidades, motivado pela criação de emprego nas indústrias. Eu diria que não é nem esse a principal razão, né? A principal razão é a política dos cercamentos. E aí, uma vez que você é expulso das terras do interior, você tem que ir para as cidades, né? Não é porque a vida na cidade melhorou muito, ainda não, né? É porque a vida no campo está impossível, visto que as terras comunais foram tomadas. Aumento da poluição do ar com a queima do carvão mineral para gerar energia para as máquinas. Inclusive tem um filme que retrata, deve ter um monte, né? Mas um que eu me lembre, que retrata bem isso é Germinal, né? Que mostra como era a vida dos trabalhadores que extraíam carvão na Europa. Crescimento desordenado das cidades, gerando problemas de submoradias, né? Além da proliferação de doenças, porque as moradias populares não tinham a mínima condição de higiene. Aumento das doenças, né, e acidentes de trabalho em função das péssimas condições de trabalho nas fábricas e o uso em grande quantidade de mão de obra infantil nas fábricas. E também das mulheres, né, porque recebiam menos. Okay? Então, trabalho
das mulheres e das crianças eram muito utilizados nas fábricas porque se pagava menos às mulheres e crianças, ok? Agora, é claro que os trabalhadores, eles não vão assistir a tudo isso de forma pacífica. Em um dado momento, eles vão se rebelar contra esse sistema. E é aí que se inaugura, né, que se inicia o movimento operário, né? É o movimento dos trabalhadores. Diante das péssimas condições vividas pelos operários durante o século XIX, né, que eram salários muito baixos, longas jornadas, podendo alcançar até 18 horas. Né? Então, vejam, se tem 24 horas o dia, o cara trabalha 18, vejam aí quanto sobra para ele descansar. Né? Condições insalubres, insalubre aí é não saudável, né? No ambiente de trabalho, como as fábricas eram geralmente muito quentes, né? Um ambiente fechado, sem estrutura alguma, sem lugar para o sujeito sentar, sem lugar para o sujeito descansar, sem lugar devido para ele almoçar sequer, né? E isso favorecia a contaminação das pessoas por tuberculose, né? Por várias outras doenças. Então, em época de coronavírus, é interessante pensar, inclusive, né, nessas questões aí, porque pode ser que isso caia no Enem, enfim. E para a gente pensar mesmo, para enriquecer a nossa capacidade de pensar e usar o passado, né, para tentar entender o que a gente está vivendo hoje. Né? A superexploração no trabalho feminino infantil, né, como eu já havia dito, a ausência completa de qualquer assistência ao trabalhador. Então, o operário está lá na fábrica e a mão dele agarra na máquina e é triturada. Ele vai trabalhar sem mão ou então ele vai virar mendigo, porque não havia nenhuma garantia para esses trabalhadores. Não existia um sistema de aposentadoria ou nada semelhante. Ok? Então, aí tem algumas imagens de como eram as fábricas. O desenvolvimento do movimento operário. Né? O mais antigo movimento operário, que se inicia no início do século XIX, é o ludismo, ok? Que teria sido inaugurado por esse cara chamado Ned Ludd, lá na Inglaterra, obviamente. Esse movimento vai se dar por quê? Porque na segunda Revolução Industrial houve cada vez mais, na transição da primeira para a segunda ainda, porque a segunda Revolução ela vai se consolidar na metade do século XIX, e a gente está falando aí do início do século XIX, quando o ludismo acontece. A Revolução Industrial ela vai inserir cada vez mais as máquinas em substituição à mão de obra humana. Esses trabalhadores ainda não tinham uma consciência de classe, não tinham ainda ideias sólidas de como enfrentar, não é, esse sistema de revolução industrial, de exploração do trabalho, etc. Então, à medida que as fábricas iam, né, à medida que os burgueses iam comprando mais máquinas para substituir a mão de obra humana, né, e eles demitiam os funcionários das fábricas, muitos funcionários começaram a ver o quê? Na máquina a sua inimiga. Então, muitos liderados por esse camarada aí, o Ned Ludd, ele camarada não no sentido do comunismo, né, pessoal? Porque os comunistas que chamam os outros de camarada. Esse cara que vai inaugurar esse movimento, que era o seguinte: eles entravam nas fábricas e destruíam as máquinas. Destruíam as máquinas porque eles entendiam que se não houvessem as máquinas, haveria mais emprego e os salários das pessoas seriam maiores, né? Porque junto com o desemprego, à medida que as máquinas eram mais inseridas na Revolução, vinha o desemprego e a redução dos salários. Por quê? Porque havia mais desempregado, logo a burguesia podia dizer, olha, se você não quiser esse salário, tem mais um monte de gente lá fora querendo, né? Então, o ludismo, ele é uma luta, né, ainda que meio que, entre aspas, sem nexo, e não é sem nexo, em busca da garantia de trabalho, né, e da garantia de um salário minimamente adequado, visto que a inserção das máquinas nas fábricas gerou mais desemprego e redução dos salários. O governo inglês reagiu decretando pena de morte aos revoltosos, então esse movimento foi duramente combatido, né? Então aí tem uma imagem de como teria sido o ludismo. Nós marchamos para realizar a nossa vontade, com machado, lança ou fuzil, meus valentes cortadores, os que com apenas um só forte golpe rompem com as máquinas cortadeiras, né? Isso aí teria sido uma frase do Ned Ludd. Agora, o cartismo, né?
cartismo é um outro movimento que teria sido inaugurado por um camarada chamado William Lovett, e era um movimento mais pacífico. Ele surgiu por volta de 1837, né? E eles já não pregavam, digamos assim, a violência ou o ataque físico às fábricas, mas sim a organização de um documento chamado Carta do Povo, redigida por associações dos operários que reivindicavam melhores condições de trabalho, sufrágio universal masculino, direito de voto, né, para todos os homens, renovação anual do parlamento e participação no parlamento, ok? Então, era um movimento pacífico, onde eles redigiram um documento, escreveram um documento e entregaram para as autoridades em busca de garantias de trabalho. Nessa altura, o parlamento inglês já vinha se preocupando em ouvir as crianças, por exemplo, que trabalhavam. Eu tinha até um tempo, porque eu perdi, uma questão que mostrava, inclusive, um diálogo entre os membros do parlamento inglês e uma criança que trabalhava numa fábrica, e aí ela ia, né, explicando como era a vida dela nas fábricas. Né? Terrível. O movimento foi massacrado pelo parlamento inglês, que desconsiderou as reivindicações impostas pelos trabalhadores. Então, esse movimento ainda não é aceito em sua integralidade, embora já houvesse, como eu disse, né, algumas pessoas dentro do parlamento inclinadas a atender essas demandas, porque não porque muitas vezes eram bonzinhos, mas porque viam que se essa exploração continuasse, não haveria mais gente que pudesse trabalhar nas fábricas, ok? Os sindicatos, né, os chamados trade unions, que vão surgir na Inglaterra como uma espécie de, inclusive, associação de cooperação. Né? Então, como eu disse, um cara, por exemplo, que estava na fábrica e a mão dele entrava lá na máquina e era triturada, ou ele ia trabalhar sem a mão ou ele ia virar mendigo. E aí esses sindicatos, eles também se organizaram com o objetivo de, como é que eu posso dizer? De fazer uma assistência social. Né? Então, os trabalhadores se reuniam, né? E como se fizessem uma vaquinha, né? Juntassem um dinheiro para deixar um fundo reservado para atender as necessidades de trabalhadores que porventura fossem mutilados, né? Ou que tivessem condição de absoluta miséria. Ok? Então, a definição de sindicato varia de acordo com o tempo e as condições políticas, razão pela qual, para alguns estudiosos, o sindicato é a coalizão permanente para a luta de classes e, para outros, é o órgão destinado a solucionar o problema social. Então, eram organizações de trabalhadores ligados por categoria, né? Então, existiam os sindicatos dos operários da indústria têxtil, existiam os sindicatos dos operários da indústria química, da indústria bélica, né? E por aí vai. Esses trabalhadores lutavam pela melhoria na condição dos seus trabalhos específicos, né? Mas isso também vai ajudar na organização de ideias que buscavam melhores condições para todos os trabalhadores. Novas ideias. Com a consolidação da Revolução Industrial, surgem novas ideias que contestavam o individualismo liberal, que caracteriza as práticas do liberalismo econômico e os princípios da economia clássica, configurando-se como uma resposta ao problema social que se agravavam à medida que a industrialização avançava. Okay? Então, se a gente pegar, por exemplo, a teoria do Adam Smith, a ideia de que o Estado não deve intervir na economia, né, de que a economia se autorregula, isso tudo foi construído pela burguesia, né, eram pensamentos burgueses. À medida que essas ideias se consolidavam, outras ideias iam surgindo, né, para se opor a essas ideias já estabelecidas. Okay? E são essas as novas ideias que a gente chama de movimento operário ou doutrinas sociais do século XIX. Okay? Socialismo utópico. Né? Utópico vem de utopia. Utopia é algo que é difícil de alcançar, digamos assim. Se não impossível, é difícil de alcançar. Então, o socialismo utópico eram aquelas pessoas que pregavam a ideia de uma sociedade mais justa, mas eles acreditavam utopicamente que essa sociedade mais justa iria vir de forma pacífica, de forma tranquila, não é? E pela própria mão da burguesia.
Então, os socialistas utópicos acreditavam que essa sociedade mais justa, que essa melhoria na condição de trabalho dos operários viria pela ação da própria burguesia que iria se dar conta das injustiças e tal. Então, surge na França, em meados do século XIX, a igualdade se dará através da bondade e justiça humanas, de forma pacífica. Aqueles que têm propriedade saberão dividi-las com os que não possuem. Né? Bem utópico mesmo, né? Quem é rico, vendo que isso é injusto, daria aos pobres. Bem utópico. A atuação do Estado, que através da centralização da economia, né, evitaria os abusos típicos do capitalismo. Então, o Estado acabaria evitando, né, para os utópicos, os abusos do capitalismo. A falta de embasamento científico leva à denominação para tal corrente de utópica ou romântica. O principal nome do socialismo utópico é esse camarada aí, o Charles Fourier. Ele propõe a criação de falancérios, onde representantes das diversas classes se reúnem, fazendo doações e contribuições e recebendo proporcionalmente ao que entregou. Não desconstrói a discrepância social do capitalismo. Então, como eu já havia dito rapidamente, né, algum tempo atrás, que esses sindicatos eles propunham aí a criação de associações de cooperação, ok? Então, quando alguém estava impossibilitado de trabalhar, esses sindicatos iriam meio que fazer uma vaquinha para auxiliar esses trabalhadores. O socialismo científico, né? Por que se chama científico? Porque esses caras que vão criar o socialismo científico vão buscar dar uma base científica, uma análise científica para propor teorias, para criar uma sociedade mais justa, né? Esse socialismo surge na Alemanha, sobretudo na segunda metade do século XIX. Karl Marx e Friedrich Engels são seus defensores e autores das principais obras, como o Manifesto do Partido Comunista, de 1864. Essa data aí, se eu não estou enganado, está absolutamente errada, né? O Manifesto Comunista é de 1848, ok? Eu vou verificar em um dado momento, mas eu tenho quase certeza, 99% de certeza. E o Capital, de 1867, ok? Então, o Manifesto do Partido Comunista, 1848, e o Capital, 1867. O Marx e o Engels, né, eles defendiam, né, que... Deixa eu colocar aqui no Google, o Manifesto do Partido Comunista. Publicado em... Isso aí, 1848. Não estava errado, não. Ok? Um erro de digitação aí. O Marx e o Engels, eles defendiam que a história, né, eles vão fazer uma análise, o Marx vai fazer uma profunda análise da história da humanidade, né, desde a pré-história até a época em que ele estava vivendo, e ele vai fazer a seguinte constatação, ok? Ele vai dizer que a história se resumia a um processo de luta de classes. O Marx não está dizendo que a luta de classes é bacana, é legal e deve acontecer. Ele vai dizer que a luta de classes acontecia, era um processo natural do ser humano, das sociedades humanas, digamos assim, ok? Que para o Marx, todas as sociedades, em todas as épocas, viveram um processo de luta de classes entre aquele que dominava e aquele que era dominado. Na antiga Roma, entre patrícios e plebeus, na Idade Média, entre senhores e servos, e na Idade Moderna, entre operários e burguesia. Okay? E ele dizia que essa luta de classes era essencial, era como é que eu posso dizer? Era uma coisa intrínseca da sociedade humana. Okay? Ele vai defender um conceito aí de mais-valia, que era o lucro patronal, o lucro do patrão da burguesia, sendo a diferença entre aquilo que os trabalhadores efetivamente produzem e aquilo que recebem sob a forma de salário. Okay? Então, vamos supor que um operário ele produza 10 mochilas no dia, né? E cada mochila gere um lucro de R$100. A mochila
é vendida, vamos supor, R$130 na fábrica, e aí R$30 é o custo da produção, do material, da energia, etc. E os R$100 é o lucro. Se ele produziu 10 mochilas, ele produziu uma riqueza equivalente a R$1.000 por dia. Será que o salário dele é o equivalente a R$1.000 por dia? Claro que não. Vamos supor que o salário seja R$200 por dia. Ele vai gerar de lucro, de mais-valia para o patrão, para a burguesia, o equivalente a R$800. Okay? Isso aí é o conceito de mais-valia para o Marx. O caminho para a igualdade de classes, segundo Marx, segundo o socialismo científico, segundo Engels também, está no fim da propriedade privada dos meios de produção. Então, para o socialismo científico, a propriedade privada do meio de produção deve acabar. Ok? O que é a propriedade privada do meio de produção? É toda aquela propriedade que produz alguma coisa. Não é a fábrica, vamos supor assim. Ok? E seu controle deve ser exercido apenas pelo Estado. Então, para que houvesse igualdade de classes, para o Marx, deveria haver o fim da propriedade privada dos meios de produção e o seu controle deveria ser exercido pelo Estado. Dessa forma, o Estado promove a redistribuição de riquezas, eliminando as diferenças entre as classes. Quando essa diferença for nula e a riqueza estiver plenamente distribuída, o comunismo é atingido com a eliminação de todas as instituições que regulam a sociedade. Então, na última fase, aí, o socialismo científico acaba acreditando no fim da necessidade do Estado. Okay? Agora, o anarquismo. O anarquismo é uma doutrina defensora da inexistência de governos. Okay? É como se os anarquistas acreditassem e defendessem na ideia de que não é necessária nenhuma instituição política para limitar a ação humana. Ok? Então, eles acreditavam que nenhuma instituição para limitar a ação humana deve existir. Principais defensores o Bakunin e o Kropotkin defendiam o Estado como origem dos males da sociedade, pregando a formação de pequenas comunidades cooperativas de subsistência. O anarquismo nunca existiu em nenhum país. Existiram estados socialistas, estados ditos comunistas, e existem até hoje, alguns poucos, mas existem. Agora, não existiu nenhum sequer estado anarquista. Existe uma pequena comunidade, se não me engano, na Dinamarca, que é uma aldeia chamada Cristiânia, que se orienta pelo princípio do anarquismo, ok? Mas não existiu nenhum estado anarquista propriamente dito. Então, depois a gente vai ver que vai ser organizada a primeira Internacional Comunista, para organizar todos os trabalhadores em torno das ideias de Marx, mas a gente não vai falar disso. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro aí. Caso tenha dúvida, só comentar. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Beleza? Um abraço.